Olá pessoal, eu sou a professora Vivi de Língua Portuguesa aqui do ETEC Fácil. Vou trabalhar com vocês uma dica de uma questão importantíssima, de um assunto importantíssimo para que vocês consigam passar aí nas provas do vestibulinho. A nossa aqui, ó, famosa crase. Primeiro vamos entender esse conceito aqui de crase. Então o exercício sempre cai, uma materinha que tem que estudar. A crase, a gente chama de crase a junção de duas vogais idênticas. Então, juntou duas vogais idênticas, no caso de português só vai dar para fazer isso com A. A gente tem uma crase. E aí nós temos esse acento. Primeiro erro, esse acento não é acento crase, esse acento é o acento grave, que vai ser usado quando tem esses dois As. E quando que vai ter esses dois As? Quando a gente tem a relação. Você olha aqui o A e olha a palavra que vem antes e a palavra que vem depois. Se a palavra que vier antes pedir um A e a palavra que vier depois aceitar o A, você tem uma crase. Então vamos trabalhar aqui, ó, conheço. Aí a gente analisa. Como que eu uso a palavra conheço? Quem conhece, conhece alguém. Não tem preposição A. Então aqui não tem crase. Ah, mas uma diquinha aqui rápida. Tô na dúvida se conheço alguém ou conheço alguém. Troca para o masculino. Ao invés de diretora, troca por diretor. Eu conheço o diretor. Deu a expressão o, quer dizer que não tem preposição mesmo, tá? Então toda vez que tem dúvida se está pedindo a ou não, troca para o masculino. Deu a expressão o, não tem crase. Deu a expressão ao, tem crase. Guarda essa dica aí que é importante. Segundo caso, ó, fiz referência à diretora. Quem faz referência a alguém. E diretora é palavra feminina, porque crase só se usa com palavras femininas. Ah, mas estou em dúvida ainda. Troca para o masculino. Fiz referência ao diretor. Trocou para o masculino, deu a expressão ao. Crase confirmada, sem erro nenhum. Pode colocar aí o acento que está tudo certo, tá? Agora um caso especial aqui da crase que caiu num exercício que a gente vai analisar na sequência. Fiz referência, usei o mesmo verbo, a aquela diretora. A gente está muito acostumado a trabalhar esses dois As, mas na verdade a crase ela é a junção de duas vogais idênticas. Então aqui nós temos uma situação especial de crase. É uma crase em cima do aquela. Pode ser em cima do aquela, do aquele, do aquilo, dos plurais também, aqueles, aquelas. Por quê? Porque a gente vai juntar o A de referir com mais o A do aquela. Juntou, ao invés de você escrever a aquela, você vai juntar e fazer o acento em cima do aquela. Então existe sim crase em cima do aquela, tá? E eu fiz referência, então a gente pode pensar assim, ó. Ah, professora, então toda vez que pedir um A e a outra palavra começar com A, eu posso juntar e colocar crase? Não. Por quê? Porque a única palavra que vai trabalhar como específico é o aquela. Por exemplo, o alguma a gente não pode fazer isso. Por quê? Porque a crase ela só existe com ideias específicas. Ela não existe com ideias generalizadas ou indefinidas. No caso, alguma diretora é meio que indefinido, é meio que generalizado. Então, não existe crase. A gente vai escrever sim, a alguma diretora. Então, a crase, ó, fica aqui a dica. A mais a, trocou para o masculino, ao. E cuidado quando aparecer o pronome aquele, aquela, aquilo, porque existe crase em cima desses pronomes. Outras funções você escreve a alguma. Segunda dica importante. Segunda não, acho que é a terceira já. Terceira dica importante. Palavras generalizadas e indefinidas não tem crase, ok? Então agora nós estamos preparados para resolver o exercício. Olha aqui, exercício da termomecânica. Quem está querendo prestar essa prova aqui para estudar no colégio da termomecânica. Analise esta frase. Nesta oportunidade, volto a referir. Então a gente vai usar um A aqui. Aí ele está perguntando se esse A tem crase ou não, porque ó, se vocês olharem as alternativas, a letra A tem, a B, a C não, a D tem e a E não. Então ele está querendo saber se tem ou não crase. Aí eu preciso estudar quais são as regras que não usa crase. Então marca aí no seu caderninho. Primeiro caso, não usa crase com palavra masculina. Antes o A, antes de uma palavra masculina. Segundo caso, não usa crase antes de verbo.
Não use crase com ideias indefinidas e generalizadas. Só por aí você já resolveu a questão. Não use crase, marca mais uma aí. Não use crase com pronome de tratamento, vossa senhoria, vossa excelência, que um monte de gente coloca. Às vezes você recebe a carta lá em casa, tá lá o a com crase, vossa, tudo errado. Tá? Anotou aí? Então vamos lá. Referir, verbo, não tem crase. Então eu já estudei com a professora Vivi lá no ETEC Fácil, ela já disse que o a antes do verbo não tem crase. Então eu já vou eliminar questões. Não tem crase. Letra A elimino, letra D elimino. Fico entre a B, a C e a E. É sempre assim, professora? É. Aplicou uma regra, você elimina de 2 a 3 alternativas e vai focando para achar a sua resposta. Segunda lacuna, ele está pedindo para analisar o aquele, né? Aqueles. Aqueles problemas. Ah, a palavra problema é masculina, mas peraí, a gente está falando da crase no aquele. Como que acontece a crase no aquele? Vou olhar a palavra que vem antes. Quem se refere a. Mais o a de aqueles, porque tem que concordar com problemas, então a gente está usando aqueles. O que a gente vai fazer? Junta e coloca a crase em cima. Posso colocar a crase? Sim, gente. Usa a crase em cima do aquele, aquela, aquilo. Se você não sabia essa dica, ó, não ia responder essa questão de jeito nenhum. Então, aqueles... Ixi, ficou meio bagunçado aqui. Mas aqui, ó, aqueles com a crase acentuada aqui. Então, tenho essa alternativa possível e já achei a resposta. Letra B. Ai, professora, mas eu tô meio inseguro. Vamos terminar de ler para ver se é a letra B mesmo? Vocês vejam que a gente nem terminou de ler a pergunta, já achamos a resposta, porque a gente já estudou aquele. Ninguém pega a gente mais que essa crase com aquele aqui, tá? Então vamos lá. Exposto a vossa senhoria. Lembra daquela anotaçãozinha que eu pedi? Antes de pronome de tratamento não tem crase. Ó, tá combinando aí com a letra B. E você é pronome de tratamento também, não tem crase. Se não tem crase, ok, letra B. Apareceu um A com H aqui, depois a gente vai trabalhar um pouquinho mais aí para frente no nosso curso, mas só para vocês terem uma ideia, esse A com H é tempo passado e, vamos anotar aí, tempo passado, há muitos anos, ou verbo haver, há muitos alunos, tá? Mas isso é um caso para uma próxima dica aí, então continuem com a gente aqui. Olha que tranquilo, respondemos uma questão de crase, que o pessoal olha e fala, meu Deus, crase. A dica que eu dou, estuda quando não usa crase, que já resolve bastante. Resolvemos uma questão de crase, sem terminar de ler, respondendo 2 lacunas, ok? Então, essa foi a dica de hoje. Acompanhe a gente aqui, ó, nas redes sociais do ETEC Fácil e quero ver vocês aí estudando com a gente e eliminando aí as questões rapidamente, respondendo com certeza e tendo êxito aí, passando no vestibulinho deste ano, ok? Então, vejo vocês aí nas próximas aulas, professora Vivi de Português aqui do ETEC Fácil, hein? Acompanhe a gente. Tchau!